E aí, galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nasserala. Vamos lá, estamos junto mais um vídeo no canal, o nosso 13º vídeo de linguagem C, cara, o C puro, o Czão, direto da linha de comando aí em Linux, beleza? Hoje a gente vai estudar o que são as estruturas, né? Vamos ver alguns exemplos de como aplicam ela, como é que cria vetores de estrutura, né? A gente tem muita coisa bacana para estudar na aula de hoje, né? Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário aí. Ajuda a gente a ganhar inscritos aqui no YouTube e que essa temporada de 2026 seja cada vez melhor. Vamos lá, gente. Vamos estudar estruturas em C. Vamos lá, galera. De volta aqui com a nossa 11ª aula do nosso curso de Introdução à Linguagem C, né? Hoje a gente vai falar de um tema aqui é um tema legal, tá? Que é as estruturas em C++, as structs, né? Então eu separei aqui alguns exemplos para a gente trabalhar isso aí na aula de hoje, tá? Então, deixa eu pegar a caneta aqui para ir dando uma marcada. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui em C uma estrutura, né, conhecida pela palavra reservada struct da linguagem. É um tipo de dado composto que permite agrupar variáveis de tipos diferentes sob um único nome, né? Entendam o struct como se fosse a criação de uma caixa com vários tipos de variáveis dentro. Seria a melhor maneira de explicar isso. Então, a gente estudou aqui em aulas anteriores, né? Quem está chegando aqui no canal agora, acompanha essa série aí desde o início. Tem muita coisa legal aí para estudar. A gente estudou, por exemplo, conforme a imagem aqui, a gente estudou o tipo char, a gente estudou o tipo int, a gente estudou o tipo float. E um struct, né, que aqui no caso tá aqui como é que é a sintaxe dela, né, que deve receber um nome, assim como a variável recebe um nome, ela é uma caixa, né, e dentro dessa caixa eu tenho outras variáveis. Então, dentro dessa caixa que eu chamei de myStruct, eu tenho uma variável do tipo caractere chamada A, tem uma variável inteira chamada B e tem uma variável de ponto flutuante, uma float, chamada C, né? Quando eu faço isso, eu criei um novo tipo de dado, que na verdade é uma caixa com outros tipos de dado dentro. Então aqui, é como se fosse tivesse mais código aqui entre essa parte e essa. Lá pelas tantas, dentro da função main ou em outra função do programa, né, já que função foi o tema da última aula, a gente pode criar uma struct do tipo myStruct, que foi esse que foi definido aqui em cima, e o nome dessa variável, né, em si, já que a definição da struct está aqui em cima, é myVar, certo? Quando eu faço isso, eu crio um container, né, uma caixa, que tem essas três variáveis, e eu posso inicializá-las utilizando o ponto, tá? Então, por exemplo, se eu quiser acessar o B, que está dentro da caixa myVar, que é um struct do tipo myStruct, eu uso o ponto, certo? Vamos lá. Ela é muito utilizada para representar entidades do mundo real, né? Como, por exemplo, num sistema onde você precisa armazenar dados do cliente, por exemplo, nome, endereço e tal, você criaria uma struct, né, que seria essa estrutura, né, para armazenar todos os dados referentes àquele tipo de entidade do mundo real, né? Quem está acompanhando a série aí de C++, isso se parece demais com as classes, né? Apesar de não ser a mesma coisa, e lá eu também faço as diferenciações necessárias. Aqui é o Czão clássico, o Czão das massas, né? Que é uma linguagem procedural, né? Então a gente não vai falar de orientação a objeto porque não é o caso. Então, entidades do mundo real, como alunos, funcionários, produtos, clientes, né? Então, assim como um objeto, né, que vem de uma classe, né? E ela é uma forma de representar uma entidade do mundo real. Mas quem quiser acompanhar o C++ também tá bem legal, bem no início, só tem 3 aulas, né? Dá para você acompanhar. Então, a sintaxe básica da estrutura, da struct, é a seguinte: o que eu tenho? Eu tenho o struct, né, o nome da struct, ou seja, como se eu estivesse criando um tipo de dado chamado aluno. Aí eu abro o bloco da struct e fecho o bloco da struct. Um detalhe: o fechamento de bloco da struct tem que ter o ponto e vírgula, certo? Então, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho uma variável chamada nome, que é um vetor de caracteres de 50 elementos, certo? Dentro dessa struct tem isso. Eu tenho uma variável inteira chamada idade e tenho uma variável de ponto flutuante chamada nota. Quando eu criar variáveis a partir desse modelo de struct, que é o aluno, eles automaticamente terão essas três variáveis dentro dessa caixa. Então, nesse exemplo, foi criada uma estrutura chamada aluno com 3 campos, né, ou 3 variáveis. O nome, que é um vetor de caracteres, no caso uma string, né? A idade, que é um inteiro, e a nota, que é um ponto flutuante, um número real.
certo? Como é que eu faço para declarar uma variável? Porque de fato quando você declara um struct, quando você cria um struct, você permite ao C entender que você criou um outro tipo de dado, que na verdade é um conjunto, né, por isso que eu chamo de caixa, né? É um conjunto onde você armazena vários outros tipos de dado dentro. Então eu preciso ter maneiras de criar uma variável a partir da estrutura criada, né? Então como é que eu faço? Lá pelas tantas dentro da função main ou dentro de qualquer outra função do bloco principal, é só colocar struct o nome da estrutura que a gente criou, que no exemplo anterior era aluno, né? Então, struct aluno. E aqui, cara, A1 é o nome da variável. Então, a variável A1, que ela não deixa de ser uma variável, ela vai ter dentro dela os três campos que eu declarei quando criei a estrutura aluno, certo? Então, existe A1.nome, A1.idade e A1.nota, todos pertencentes à variável A1, que é uma estrutura, certo? Como é que eu acesso? Eu disse agora há pouco, a forma de acessar que o C me dá é o ponto. Então, por exemplo, digamos que eu já executei essa linha aqui, né? O que, que eu tenho agora? Para me acessar o nome lá dentro, né? Então, aqui eu estou até utilizando uma função que está presente na biblioteca string, eu vou falar dela aqui daqui a pouco, que é a string copy ou strcpy, como você queira chamar, né? Que é uma coisa que eu acho melhor do que atribuir cadeia de caracteres diretamente, como eu faço aqui com idade, que é um inteiro, ou com nota, que é um ponto flutuante. Quando se tratar de string, a gente pode até retomar isso em aulas posteriores, utilizar a função que está dentro da biblioteca string strcpy é melhor, né? Porque eu poderia muito bem fazer a um.nome recebe isso aqui, né? Lá pelas tantas, eu vou explicar por que é melhor fazer com strcpy. Nesse momento, entendo que isso aqui é equivalente a pegar a um.nome e botar um igual, né, de receber João, tá? Claro, por que eu estou usando ela? Porque é melhor. Ainda vamos falar isso mais à frente, certo? Então, a gente utiliza o ponto. Então, o que eu estou fazendo aqui é copiando para dentro da string a1.nome, que é um campo da estrutura A1 que foi criada, né? É um campo da variável A1 que foi criado da estrutura aluno, e eu estou atribuindo a ela João, certo? Então, dentro da variável nome, que está dentro do A1, né? Que é uma estrutura, está armazenado João. Aqui, dentro da variável A1, que tem idade inteira, estou armazenando 20. Dentro da variável A1, que é uma estrutura, na variável nota lá dentro, eu estou armazenando 8.5. Então, assim, eu criei uma variável que tem três variáveis dentro. Aqui a gente vai para um exemplo 1, que é o seguinte. Vamos lá, vamos entender ele aqui linha a linha, né? Então, eu tenho aqui a nossa função padrão do C, a stdio.h, né? Biblioteca padrão dos dispositivos de entrada e saída, né? printf, scanf, essas coisas estão aí dentro. Então a gente tem o string.h por conta da utilização da string copy, né, ou strcpy. Aqui eu tenho o lance da aula de hoje, ó, a definição da estrutura. Então aqui eu estou criando uma estrutura chamada aluno. Qualquer variável que eu crie do tipo aluno vai ser uma estrutura e dentro dessa estrutura vão conter três variáveis. Quais são? Vai ter a variável nome, que é uma string, é um vetor de caracteres. Vai ter uma idade, que é um número inteiro. E vai ter uma nota, que é um ponto flutuante, né? Uma variável real. Aqui começa a função do bloco principal, a função main. Aqui eu declarei a variável aluno, uma variável A1, a partir da estrutura aluno, certo? O nome da variável é A1 e ela foi criada a partir da estrutura aluno. Então, existe na memória do computador uma variável chamada A1, que é do tipo aluno, que é uma estrutura que contém essas três variáveis, certo? Tá vendo? É um conjunto de variáveis, é uma variável de variáveis, né? Aí, o que é que eu fiz aqui? Eu criei ela, não atribuí nada para nenhum elemento da estrutura. Como é que eu faço? Eu vou atribuir à variável nome a palavra João, como eu vi no exemplo anterior. Estou utilizando a função strcpy, que está dentro da biblioteca string, por isso que ela está aí. Então, em a1.nome, eu quero que fique armazenado a palavra João, já que é uma string. Dentro de a1.idade, aí eu faço atribuição direta, eu atribuo o valor 20. E dentro de a1.nota, eu atribuo a nota, né, que é um ponto flutuante, 8.5. Depois eu saio imprimindo esses valores. Olha só, eu tenho aqui, ó, printf, nome, e onde tem esse %s é o tipo equivalente para string. Tem nas primeiras aulas aqui do curso de introdução à linguagem C. Então aqui vai aparecer o que vai estar listado depois da vírgula, né? Depois ele quebra uma linha. Então nesse cantinho aqui vai aparecer o que tem dentro da variável A1 no campo nome. Então aqui vai aparecer. No caso, como a gente está falando de A1, a gente atribuiu o João, vai aparecer João. E tem que ser %s porque A1.nome é um string, né?
Aí na outra linha, eu vou imprimir idade, aí aqui ó, %d, compatível com o tipo inteiro, né, já que %d é para inteiro, e eu quero que apareça, quebra uma linha depois, né, e nesse lugar do %d aqui, eu quero que apareça a1.idade. Então aqui vai aparecer idade, no caso aqui como a gente atribuiu 20, né, nesse exemplo, vai aparecer 20. Na outra linha, o que eu tenho? Eu tenho um printf, nota e %.1f, que eu quero que exiba um ponto flutuante com uma casa decimal, né? Esse ponto 1f é para isso. Ponto flutuante tem várias, né? Então ficava 8.5 e apareceu 8.50000. Então aqui vai aparecer 8.5 exato, né? Que eu só quero uma casa decimal. Depois quebra uma linha com barra N e aqui onde tem esse %.1f vai aparecer a 1.nota. Return 0, compatível com o tipo inteiro da função main, para terminar a função do bloco principal, e termina. Esse programa, se executado, ele vai aparecer isso aqui, ó. Eu tenho aqui já um print da tela do C, né? Onde eu executo diretamente aqui o exemplo 1 e tenho isso aqui, ó. Isso aqui que está aparecendo aqui são essas linhas aqui, certo? Então, nome João, idade 20, nota 8.5, certo? A gente vai já rodar também eles aqui, compilar e testar diretamente da linha de comando, como a gente faz em todos os exemplos. Então, a gente já até viu aqui que a gente tem como inicializar utilizando o ponto, né? É o padrão. Eu posso fazer a inicialização de uma linha, como eu estou fazendo aqui, aí ele tem que obedecer a sequência a qual a estrutura foi criada. A estrutura foi criada primeiramente com a variável string, depois com a variável inteira, tá vendo? Maria string, 22 é inteira e 9.3 é uma variável de ponto flutuante. Então tem que ser nessa ordem aqui, ó, certo? Para declarar em linha. Posso criar numa linha só, vocês estão vendo, né? Então eu venho aqui, ó, struct aluno A1, estou criando uma variável A1 a partir da estrutura aluno, e essa variável tem como nome Maria, idade 22 e nota 9.3. Observem que eu não tive que colocar strcpy A1.nome Maria, não tive que colocar A1.nome, A1.idade 22 e A1.nota 9.3, porque isso aqui é uma inicialização simplificada. Ela é feita em uma linha só. A partir que a struct é criada, eu posso fazer assim. É mais fácil? É, certo? Muitas vezes faz-se assim. Ou você pode fazer também dessa maneira aqui, ó. Eu posso, né, declarar a variável A1 a partir da estrutura aluno e fazer um bloco para poder inicializar todos dentro. Aí o que, que eu faço? Eu não coloco A1.nome, eu só coloco ponto nome, Maria, vírgula, ponto nome, idade, ou ponto nome, 9.3. Agora, olhem um detalhe, né? Como o C só entende a terminação com ponto e vírgula, apesar disso aqui estar escrito em várias linhas, ele poderia estar escrito numa linha só também, certo? É um pouco diferente e também é aceitável, né? Aqui está em uma linha, aqui está em várias, né? E pode ser feito de qualquer um dos jeitos aí. Certo? Vocês viram que toda vez que eu preciso declarar uma variável, até voltei aqui, ó, preciso declarar uma variável baseada numa estrutura, eu tenho que colocar struct aluno, né? Struct aluno. Mas tem uma maneira onde eu posso omitir esse struct aqui, que é fazendo um negócio chamado typedef, né? Que é definição de tipo, né? A gente faz uma definição de novo tipo, né? Porque entendam, quando eu faço a criação de uma estrutura aluno, né? Eu tenho que colocar lá struct aluno. E isso é compatível a uma variável qualquer do C. Então, por exemplo, não pense em estruturas agora. Se eu estivesse criando uma variável inteira chamada idade, não essa idade que está aí na estrutura, idade qualquer, né? É quantidade, uma variável inteira chamada quantidade. O que, que eu faria? É int quantidade recebe tanto, não é isso? Se eu tivesse que escrever toda vez struct idade, struct, int, quantidade, né? Vai ficar muito mais complicado. Então eu posso simplificar as coisas fazendo uma definição de tipo, que é o typedef. Isso aqui a gente já vai trabalhar em aulas posteriores também, tá? O typedef. Esses comandos que estão ficando aparecendo aqui, eu vou ter que retomá-los depois. Então eu tenho aqui um typedef struct, ou seja, eu estou criando uma estrutura, mas estou criando ela com o intuito de criar um novo tipo de dado como definição, que é o typedef, certo? Essa estrutura ela vai se chamar aluno e ela tem os mesmos campos que a gente viu agora aqui atrás. Ó. A gente tem uma variável chamada nome, que é uma string, né, de 50 elementos. A gente tem aqui uma idade e tem aqui uma nota. Só que agora, como eu criei ele com typedef, eu não preciso, para criar variáveis do tipo aluno, que vem dessa estrutura, colocar sempre struct aluno A1. Não preciso fazer isso. Como foi criado com typedef, quando eu escrevo aluno, ele já sabe que eu criei uma nova definição de dados e aluno A1 já é uma variável chamada aluno a partir da estrutura aluno,
certo? Facilita muito. Isso aqui é muito útil, hein, cara? Né? Eu recomendo que sempre faça-se assim. E aqui a gente parte com o exemplo 2, né? Nós vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui uma stand.io.h, nossa biblioteca padrão, a string, né? A definição da estrutura como typedef, o nome dessa é funcionário. Vocês estão vendo aqui, ó. Ou seja, crie uma nova definição de tipo, isso é uma estrutura, e esse tipo vai se chamar funcionário. Observem a sintaxe, vai ao final o nome, né? Quando não é assim, vai lá no início. Aí o que eu tenho dentro dessa estrutura funcionário, que vai ser uma nova definição de dados? Eu tenho uma variável nome, que é um vetor de caracteres, um string. Eu tenho uma variável inteira chamada idade e tenho uma variável de ponto flutuante chamada salário. Olha a função do bloco principal aqui, a função main, ó. Olha como é que eu fiz para criar o funcionário f, né? A variável que se chama f, que é do tipo funcionário, isso aqui é o tipo de dado, certo? Que na verdade é uma estrutura, né? Eu só coloco o funcionário e o nome da variável que vai ser f. Depois eu já posso atribuir diretamente valores a ela. Olha só, eu estou aqui colocando no f.nome, que é a variável nome da estrutura funcionário que eu chamei de f, estou colocando André, que é meu nome. Depois eu coloquei para a idade do f, né? 47. O salário do F, coloquei 8.500. Depois, o que eu fiz? Eu imprimi em tela nome e no lugar do %d aparece o nome do cara. Imprimi em tela idade e aqui no lugar do percent %S em cima, né? Aqui no %d aparece... Opa, perdão. Aqui no %S aparece nome, no %d aparece idade. E aqui no salário, R cifrão, onde tem %.2Fs, agora com duas casas decimal, vai aparecer o salário de F, né? F é uma variável criada a partir de uma estrutura que se chama funcionário, que tem nome, idade e salário, né? É desse jeito que funciona. A função do bloco principal termina aqui, com return 0, e compatível sempre com o int, como eu falei em aulas anteriores. Quando eu executo isso, isso acontece assim, ó. Olha aqui, ó, ponto barra exemplo 02, né? André, 47, 8.500, com duas casas decimais, compatível com %.2f. Beleza? Vamos lá. Então, eu posso fazer um vetor de estruturas, né? Que imagina, se eu estou criando, por exemplo, como a gente estava vendo no exemplo anterior, um sistema de alunos, né, para uma escola, geralmente é uma turma, né? Um aluno é uma turma. Então, aqui o cara cria, por exemplo, vamos supor que ele já definiu a estrutura, né? A gente criou um vetor de 3 posições a partir da estrutura aluno. Então, assim como qualquer vetor, vejam os exemplos, veja as aulas anteriores de C, eu falo de vetores lá. Agora eu tenho uma turma de 3 alunos, certo? E esses alunos podem ser quaisquer que eu queira, né? Basta inicializá-los. Se eu quiser inicializar o aluno zero da turma, primeiro, né? Que você tem esse negócio, é 3 posições, mas quando eu vou contar, começa do zero. O aluno zero, o nome dele, olha só como é que faz. É a mesma coisa, ó. strcpy, da variável turma, que é um vetor de estruturas, o elemento zero, o nome dele é Ana, e da turma, né, o elemento zero, idade, é 19. Então, eu estou querendo dizer que a Ana, que é o primeiro aluno dessa turma, que só tem 3, ela tem 19 anos, certo? Então, assim eu posso. Então, aí eu tenho o elemento zero, o elemento 1 e o elemento 2, que são os 3 elementos desse vetor de estrutura. Né? Se eu quiser uma turma com 40 alunos, eu criaria um vetor de estrutura com 40, e aí eu inicializaria cada elemento do vetor com os dados de um aluno, criando assim uma espécie de banco de dados, não é isso? Aqui eu tenho o exemplo 3, né? O último exemplo aqui de hoje, mais comprido, porque agora eu vou trabalhar com vetor de estrutura. E o que eu tenho aqui? Tenho a stand.io.h, a string e uma definição de estrutura com typedef, né? Estou criando uma definição de tipo, estrutura typedef. E vai se chamar aluno. O que é que vai ter lá dentro? Vai ter um nome, um vetor de 50, um vetor de caractere de 50 posições, uma string e uma variável nota de ponto flutuante. Aqui começa a função main e eu declarei um vetor de estrutura turma com 3 alunos, né? Vão ter 3 elementos esse vetor. O elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2, certo? O que eu fiz aqui? Já comecei inicializando o nome do elemento 0 como Ana, a nota do elemento 0 como 8.5, o nome do elemento 1 como Bruno e a nota do elemento 1 como 7.2, o nome do elemento 2 como Carlos e a nota do elemento 2 como 9. Pronto, encheu o meu vetor. Ele tem 3 elementos, que é o elemento 0, né? Nome e nota. O elemento 1, nome e nota. E o elemento 2, nome e nota. Aí o que eu fiz a seguir? Eu coloquei um printf, lista de alunos, e quebrei 2 linhas, certo? Aí eu caí nesse for.
Eu poderia, gente, ter feito o for até para capturar o nome dos caras aqui, tá? Vejam a aula de for, tem aula de for aí. O que esse for vai fazer? Ele define uma variável inteira chamada i, a inicializa com zero, faz ela ir até menor que 3, ou seja, esse for vai varrer 0, 1 e 2, né? Indo de 1 em 1, né? E mais mais. Então o i começa com 0, depois vai para 1, depois vai para 2 e quebra o laço quando estiver no 3. Então ele vai fazer 3 iterações. O que ele vai fazer na primeira iteração? Ele vai imprimir aluno, %s, ou seja, vai imprimir uma string aqui, vai quebrar uma linha e vai imprimir o elemento 0, nome da matriz, que no nosso caso é o da Ana, né? É o da Ana. Na outra linha, ele vai imprimir nota e vai imprimir com uma casa decimal de ponto flutuante, quebrando duas linhas, e vai imprimir do elemento 0, né, que na primeira iteração i vale 0, a nota dele. Então vai aparecer Ana 8,5, certo? E vai quebrar duas linhas. Depois vai aparecer Bruno 7,2, que é quando for 1. Quando for 2, vai imprimir Carlos 9, e quando for 3, o laço se quebra. Imprimindo os três elementos, né? Porque o laço só vai até ser menor que 3. 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3. Aí eu quebro a função main com esse return 0, o programa termina. E aqui eu tenho o exemplo da execução desse código aí, ó. Eu tenho aqui, inclusive, a compilação, né, com GCC, mas eu vou já fazer isso com vocês. Quando eu executo, ele faz o que eu disse, ó, imprime nome e nota do elemento 0, quebra duas linhas, por isso que tem essa linha aqui entre um e outro. Imprime nome e nota do elemento 1, aí quebra mais essas duas linhas aqui. Nome e nota do elemento 3, ainda quebra essas duas linhas e encerra a execução. Vamos lá? Estamos aqui no diretório, eu já escrevi todos aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar ls-l aqui para a gente dar uma olhada. Todos criados aí, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Vamos só bater o olho dentro para ver que está igual. Vi exemplo 01.c. Está aí o exato mesmo código que a gente viu no material, né? Biblioteca, stand.io, string, a estrutura aluno, criando a variável A1 a partir da estrutura aluno, né? Atribuindo João ao nome da estrutura aluno, idade, né? A idade da estrutura aluno A1, né? A variável A1 e a nota, e assim eu imprimi conforme está no material. Vamos compilar esse cara aí. Então vou dar um CLI aqui, gcc -o exemplo 01 a partir do fonte exemplo 01.c. Linux é um sistema calado, deu tudo certo, agora é só executar. Tá aí, ó, nome João, idade 20, nota 8.5. Vamos ver o exemplo 2, exemplo 02.c. Tá aí, exatamente igual, stand.io, string, a definição de um tipo de estrutura funcionário com esses três elementos dentro e crio um funcionário F. Ao funcionário F eu atribuo o nome André, a idade 47, o salário 8.500. Imprimo o nome, imprimo a idade, imprimo o salário e termino o programa, né? Vamos sair salvando aqui. Vamos compilar também esse cara aqui, o exemplo 2. Vou deixar esses exemplos aqui embaixo na descrição para quem quiser pegar. São exemplos simples, mas eu vou deixar aqui embaixo. Executei, né? Compilei, agora vou executá-lo. Exemplo 02. Tá aí. Nome André, idade 47, salário 8.500. Por fim, vamos ao exemplo 3, que é esse maior que a gente viu, que é o vetor de estrutura, né? Então eu tenho aqui a biblioteca stand.io.h, a string por causa do strcpy, a definição de um tipo de dado estrutura chamado aluno, com duas variáveis dentro, nome e nota, né? Aqui na função main eu criei uma variável que é um vetor de estrutura chamada turma, né? A partir a partir da estrutura aluno. Então, o nome da variável é turma. Ao elemento 0 da turma, eu dei nome e nota Ana e 8,5. Ao elemento 1 do vetor, que é a turma, né? Eu dei Bruno e nota 7,2. Ao elemento 2 da variável turma, que é do tipo aluno, que é uma estrutura, eu botei Carlos, nota 9. Aí imprimi lista de alunos, quebrei duas linhas e fiz esse for para fazer a varredura do vetor, né? Tem uma aula de vetor aí, hein, gente? Dá uma olhada. O que eu imprimi aqui? O nome do cara, quebrei uma linha, imprimi a nota do cara e quebrei duas linhas para cada elemento. Para o elemento 0, 1 e 2. Só são 3, né? O for só vai até quando menor que 3. Saio salvando, vou compilar o cara. Vou compilar o cara e vou executá-lo aqui, ó. 3. Aí, ó. Ana, Bruno e Carlos. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje aí. Conhecemos as estruturas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. Estudamos aí estruturas em C, vimos 3 exemplos aí, vimos aplicações básicas, aplicações com vetores, como é que faz as atribuições, como é que se acessa os objetos que estão dentro de uma estrutura, né? Os objetos não, as variáveis, né?
Os objetos deixa lá para o C++. Beleza? Mas foi uma aula bem legal. Eu sei que dá para usar estruturas aí em muitos programas bacanas em si aí para resolver a organização de algumas coisas, né? A gente usa isso para representar coisas do mundo real, como a gente viu na aula, tá? Espero que esse conteúdo ajude vocês em aplicações aí quando você precisar do C para fazer esse tipo de organização. Nós estamos terminando o vídeo aqui, mas não posso deixar de pedir mais uma vez, cara. Deixa um like aí. Como eu já disse, não sou nem eu que gosto, é o algoritmo do YouTube que gosta de like para poder recomendar esse vídeo aqui para outras pessoas e assim a gente conseguir mais inscritos aqui no canal. A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, galera. Até mais.